Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de pré-jogo entre Fluminense e Fortaleza, nesse caso Fortaleza e Fluminense, lá no estádio Castelão. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Sente na sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã, vamos falar mais sobre isso. E bora! Jogo válido esse pela terceira rodada do Brasileirão. O Fluminense teve 2 vitórias, o Fortaleza teve 1 vitória e 1 empate. Ou seja, se eles vencerem, eles passam o Fluminense na tabela. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o estádio, como eu falei para vocês, é no Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará. Segundo o site de futebol que eu tô utilizando, tá dando 21% de chance de vitória pro Fortaleza, 4% pro empate e 75% pro Fluminense. Porém, nas casas de apostas estão bem igualados, com 2,87 de vitória pro Fortaleza, 3,30 pro empate e 2,52 pro Fluminense. Ou seja, há mais ou menos ali um leve favoritismo ao Fluminense. Mas, vamos ver o que vai acontecer. O árbitro do jogo é o Rafael Claus, que eu odeio demais, mas ele foi muito bem contra o Maringá. O Flamengo contra o Maringá. O VAR é o Thiago Duarte, que é um cara que eu conheço mais ou menos. E às vezes pita bem, às vezes o VAR vai bem, às vezes não vai bem. E a transmissão será apenas do Premier. O Fortaleza vem em campo com Jerome Pablo Vojvoda, com Fernando no gol, Bruno Pacheco, Breit, Tite e Tinga, esse quarteto de defesa, Carlos Alexandre, Hércules e Lucas Sacha ou Guilherme, pode ser um ou outro, dependendo da situação. E no ataque, Caleb, Moisés ou Pochettino e Thiago Galhardo ou Sérgio Romero. Não tem nenhum desfalque do Fortaleza ali. O Fortaleza está completinho. No lado do Fluminense, de Fernando Diniz, vem a campo com o de sempre, né? Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexander. Eu acho que pode até vir o Manuel. André, Lima e Ganso. E no ataque, Arias, Keno e Cano. Há desfalques assim do Fluminense, há desfalques do Marrone, que eles não podem considerar, do Martinelli e do Marcelo, que não veio para o jogo. E vamos contar um pouquinho mais sobre o que eu acho sobre isso tudo. E vamos lá. Eu acho que a primeira questão que a gente pode abordar aqui é o que eu acho que vai acontecer. Antes de falar qualquer coisa, se inscreve no canal, faz tudo pra você, que é de comente, compartilhe, reação de vídeo, YouTube todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e só bora. Bom, o Rui Pablo Vojvoda pra mim é um dos melhores técnicos do Brasil. E diversas vezes a gente enfrentou o Fortaleza com uma dificuldade enorme. E isso daí só me fala o seguinte: quanto o Vojvoda é muito bom. O time é regular pra ruim, mas o Vojvoda faz ele se transformar em um ótimo time. O que eu escutei, eu peguei justamente essa relação. Eu peguei uma relação que formaram ali, peguei também uma relação do Expresso Tricolor. E o que ele falou é o seguinte: tem como vencer? Tem como vencer. O trabalho vai ser justamente muito mais técnico de ambos os lados. Muito mais técnico. Mas o que me aparenta mesmo é a preocupação que o Vojvoda vai ter contra o Fluminense. Não é o Fluminense que vai ter a preocupação contra o Fortaleza. Quer dizer, é só para você entender. Não é, a preocupação é do Vojvoda contra o Fluminense. E não o Diniz contra o Fortaleza.
É o que me parece que acontece. O pensamento geral ali que eu analisei sobre diversas formações é que o Fortaleza ele vem com um esquema que realmente está dando certo contra o Fluminense, que é um esquema que tem bastante foco na situação física. Não é à toa que, por exemplo, o Lucas Chassi, que é um cara mais físico, em vez do Guilherme, que é um cara mais técnico, o Hércules, que está sempre ali, o Caio Alexandre, que também é bastante físico, ou seja, tecnicamente falando, eu falo, se você pensar que o Lucas Chassi e o Guilherme são justamente armadores desse time, você vai falar que na verdade são dois volantes e um armador. Mas o Lucas Chassi ele é muito mais um armador-volante. Ou seja, o foco justamente do que foi informado pelos parceiros Color é que realmente o foco será em um esquema mais físico para combater um esquema mais técnico do Diniz. E bom, uma importante situação a se declarar aqui. O Fluminense não viu o jogo do Fortaleza contra o Águia de Marabá. Ele jogou o jogo contra o Paysandu, já treinou no dia seguinte e já viajou também no dia seguinte para Fortaleza. Enquanto isso, o Fortaleza chegou também no dia do jogo contra o Fluminense e estava lá o Vojvoda para assistir tudo sobre esse jogo. Não é à toa que eu achei muito estranho como que estava o Fluminense. E realmente foi para realmente não mostrar muita coisa. Mas é claro que você pode ver muito por vários vídeos. O que eu falo é o seguinte. Se a gente pode falar de dois jogos difíceis que o Fluminense vai ter que encarar nessa turba de jogos aí, na situação extrema de jogos, é contra o Fortaleza e é contra o River Plate. O Fluminense ganhando esses dois vai ser considerado favoritíssimo para ganhar alguma coisa esse ano. E tem que começar com Fortaleza. Fortaleza que está vindo com tudo e está vindo justamente com o melhor elenco possível para a montagem desse elenco do Fortaleza. Claramente que a arbitragem vai ser justamente um foco à parte, porque eu vendo eles reclamam ainda de que o Fluminense foi beneficiado e na minha concepção não foi. E vamos ver como que vai ser esse jogo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Espero que seja um bom jogo. É um jogo de Vojvoda contra Diniz. O voivodismo versus o dinizismo. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscrevam no canal. Faça o tempo para você. Que curte, comente, compartilhe. Resta a reação desse vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela aí. Salvações tricolor.